Vlad, o verdadeiro Drácula. O príncipe que nasceu traído e virou lendas de sangue. Antes de ser um monstro de histórias sussurradas à luz de velas, ele foi apenas um menino nascido sob presságios e ausências, em uma fortaleza cercada por montanhas e medo, onde os poderosos decidiam o destino dos fracos e o Império Otomano avançava como uma sombra que não conhece piedade. Dizem que veio ao mundo em Sigişoara, talvez no inverno de 1431, talvez alguns anos antes. Os registros são escassos, quase fantasmas, o suficiente para que a dúvida já faça parte da sua lenda. O nome dele atravessou séculos com ferro e fogo. Vlad, filho de Vlad Drácula, herdeiro de um trono contestado e de um ódio que cresceria com ele. Dizem que nada forja melhor um príncipe do que a perda e o cativeiro. E essa é a história de como o mundo conheceu Vlad o Empalador, o Drácula que não bebia sangue de ficções, mas fez o continente inteiro sentir o gosto metálico do medo. Se a verdade incomoda, é porque ela carrega escolhas que nunca são limpas. Seu pai, Vlad II Drácula, cresceu como refém nobre nas cortes da Hungria e do Sacro Império, aprendendo a linguagem da diplomacia que sorri com a boca e ameaça com os olhos. Quando retornou aos Balcãs, trouxe consigo um novo brasão e um novo peso, a Ordem do Dragão, promessa de defender a cristandade contra os turcos, promessa que custa caro quando se governa a Valáquia, uma faixa de terra entre montanhas, rios e ambições, onde cada passo ecoa do lado de dois mundos. Ao norte, a coroa húngara, ao sul, o crescente otomano. No meio, príncipes, boiares e traições que nunca dormem. Foi nesse tabuleiro que o menino Vlad aprendeu a ler o silêncio, a medir o risco, a entender que a fé pode ser só mais uma bandeira alceada sobre um campo de mortos. Dizem que a infância de Vlad foi curtida por aço e disciplina, montaria, arco, natação, caça, estratégia, etiqueta de corte e a arte de não demonstrar fraqueza. O treino não era luxo, era sobrevivência, porque cada inverno trazia um cerco em potencial e cada vereda podia esconder um emissário que sorria enquanto media sua cabeça. Enquanto crescia, o mapa mudava. Constantinopla ainda respirava, mas a Bizâncio dos livros já cambaleava. Os otomanos empurravam a fronteira para dentro da Europa. O rei húngaro vigiava as passagens, e a Valáquia era o tampão que sangrava primeiro. Então veio a decisão que destina filhos de príncipes ao destino dos peões. Para apaziguar o sultão e comprar tempo, Vlad II entregou dois dos seus, Vlad e Rado, como reféns de honra, promessas vividas de lealdade temporária. Para muitos, isso foi covardia. Para um governante cercado, foi a única jogada possível. No Palácio Otomano, cercado por tapetes e aço, Vlad aprendeu outra língua e nunca esqueceu a própria. Estudou o Alcorão e decifrou homens. Viu o método da disciplina turca, os janízaros que marchavam como se a morte fosse uma técnica. Apanhou quando resistiu, suportou quando quis gritar, entendeu que a humilhação tempera a vingança com foco. O irmão Rado se encantou com a corte, converteu-se, aproximou-se do príncipe Mehmed, o herdeiro que um dia seria chamado de o Conquistador. Para Vlad, isso foi sal no ferimento, porque a lealdade que ele jurava guardar no peito tinha o rosto do pai e o cheiro dos pinheiros de Targoviste. Quando a notícia da morte de Vlad Drácula e do meio-irmão Mircea chegou como lâmina fria, o refém virou aço, e a promessa íntima se gravou na carne. Recuperar a Valáquia, punir os traidores, proteger um povo que aprendia a temer mais os próprios nobres do que os invasores. Libertado pelas conveniências de guerra e pelas trocas de poder que o cercavam, Vlad pisou outra vez em terra conhecida e ocupou o trono por um sopro de tempo. Desalojado em seguida, voltou como ferra que cheira sangue. A história repete que convidou boiares suspeitos para um banquete e que o vinho foi servido com o gosto de ferro. Há exageros que o tempo adora repetir, mas é certo que ele escolheu governar com medo, quando confiança era moeda falsa. A Valáquia precisava de coesão, e na ausência dela, recebeu aviso. Quem conspirasse, veria o céu de baixo. Quem vendesse a pátria, seria sinal para o resto. Não era piedade que salvava fronteiras, era mensagem, era espetáculo, era método de guerra em um país onde toda política era uma trincheira. A corte de Buda e os senhores de Transilvânia conheciam o valor de um aliado feroz. Hunjad via em Vlad um instrumento contra o Império Otomano. Vlad via em Hunjad o Loscada de volta ao poder.
Alianças são pontes que racham sob o primeiro vendaval, mas por um tempo funcionam. A leste, Mehmed II fechava o punho. Em 1453, Constantinopla caiu. A cúpula de Santa Sofia trocou de fé. A Europa estremeceu, e o Danúbio passou a ser uma linha viva. Qualquer hesitação seria paga em vilas queimadas e cabeças em estacas. Vlad sabia o que o sultão podia fazer, porque aprendera observando, e decidiu que, em sua terra, a língua a ser falada seria a sua. Quando os emissários turcos se recusaram a tirar os turbantes em sua presença, dizem que ele mandou pregá-los à testa, símbolo de que nenhum protocolo estrangeiro valia mais do que a soberania de um príncipe cercado. Se isso já te fez enxergar além do mito e você quer acompanhar a história sem véus, inscreva-se no O Enigma Global. Aqui, a verdade tem cicatrizes, e cada uma delas conta uma parte que foi escondida. O sultão exigia tributo para poupar por enquanto. Vlad recusou, e ao recusar, escolheu a guerra. A razão pragmática dizia que era loucura. A geografia gritava que era inevitável. Suas cartas foram jogadas com astúcia escura. Explorou o Danúbio como serpente, atravessou de noite, entrou em cidade sob domínio turco falando a língua dos guardas, pediu que abrissem os portões, e quando ouviram o som da ordem, o aço respondeu primeiro. Crônicas contam mais de 20.000 inimigos abatidos e deixados como floresta de avisos. Vlad entendia que guerra também é teatro, e encenou o terror para atrasar um exército que parecia infinito. Quando a vingança veio, veio com tudo. Mehmed marchou com uma força que esmagava números, um mar de homens, canhões, engenheiros, místicos, e ao lado, Radu, irmão de sangue, braço do sultão, ferida dentro da ferida. Como enfrentar uma onda com uma mão de homens mal armados? Como parar um trovão com uma faca? Vlad escolheu a selva, não o campo aberto. Escolheu a noite, não o meio-dia. Escolheu o cansaço, não a bravata. Mandou esvaziar povoados, queimar colheitas, poluir águas, empurrou pestes para a passagem dos invasores. A guerra invisível fez o resto. Cada passo turco era fome, sede, febre, desconfiança. Então, quando a respiração do inimigo ficou entrecortada, ele atacou. Na noite de 17 de junho de 1462, escuro espesso sobre Targoviste. 2 destacamentos avançaram como sombras com faca. Vlad se infiltrou no labirinto de tendas, matou, acendeu pânico, procurou a tenda do sultão para cortar a cabeça da serpente. Entrou na errada. O destino não tem pudor de ironias. Mesmo assim, a mensagem foi clara. Os turcos viram que aquele príncipe conhecia suas artérias. Entenderam que naquela terra cada árvore podia ser um homem esperando. E recuaram, não por compaixão, mas por cálculo. Se você sente o peso do tempo e a tensão dessa noite, deixe seu like, porque o algoritmo não entende de história, mas percebe quando ela volta a respirar. Entre golpes e recuos, Vlad foi traído quando precisava de mãos estendidas. Buscou apoio em Matias Corvino, recebeu algemas políticas, prisão que cheira a sala de audiências. Em Visegrad passou anos, casou-se, converteu-se para navegar em águas hostis. Esperou até que a roda girasse outra vez e a oportunidade renascesse. O trono de Valak era uma cadeira com espinhos, ocupada e desocupada por parentes rivais e emissários do sultão. Quando voltou como quem sabe que o tempo é curto. Recuperou o comando, chamou aliados, levantou muralhas internas. O fim, porém, se aproximava, não em poema, mas em marcha. Outra investida otomana, outro choque desigual, outra encruzilhada sem saída. Morreu ali por volta de 1476, talvez decapitado, talvez traído, talvez num campo enlameado. A cabeça teria sido levada a Istambul em mel para a exibição. A lenda adora detalhes que doem. O corpo virou mistério, ossos que aparecem, desaparecem, túmulos que sussurram e se calam. A Romênia ergueu ruínas sobre colinas, como Poienare, ruínas que recebem gente que sobe centenas de degraus para ouvir a montanha dizer que a memória também é uma arma. Aqui é preciso separar o homem da sombra. O Drácula de Bram Stoker bebe sangue de símbolos. O Vlad da história bebeu o amargo das circunstâncias. Não foi o único a empalar, não foi o único a torturar, não foi o único a governar com terror em um século em que o terror era idioma comum nas fronteiras do Império Otomano e das coroas cristãs. Há panfletos do século XV e XVI que pintam bárbaros onde havia política, exageros que serviam a comerciantes saxões, cronistas húngaros e vizinhos interessados em transformar um príncipe de fronteira no espelho do mal. Isso não absolve, mas explica. A violência era sistema, e Vlad escolheu ser o símbolo desse sistema quando entendeu que símbolos, por mais cruéis que sejam, às vezes seguram muralhas por mais um inverno.
A Valáquia não caiu por causa dele, caiu apesar dele, porque números e ouro e pólvora e mares obedeciam a sultões que tinham tempo do seu lado. Ainda assim, a história é irônica. Séculos depois, quando o nacionalismo romeno procurou heróis, ele foi reimaginado como resistente, o punho que apontava para o sul, a lança fincada no avanço. E talvez haja justiça nessa imagem, não porque ele foi santo, mas porque a terra queimada sobre a qual governou precisava de um rosto para lembrar que não se empregou sem ferir. Para nós, que escutamos a trilha de aço do passado, o enigma permanece. Quem foi Vlad? Produto do seu tempo ou arquiteto do próprio abismo? Herdeiro de uma linhagem que aprendeu a barganhar filhos por fronteiras ou fundador de um reino de medo? A resposta não cabe em preto e branco, ela vive nos tons escuros de uma época que nos lembra que a civilização é uma pele fina sobre ossos de violência. Se você chegou até aqui e enxergou algo que os livros didáticos costumam apagar, comente qual momento desta jornada mais te virou do avesso. Sua leitura é a segunda vida desta história, é onde a lenda permite que a verdade respire.